sou a Babi e tô gravando pra vocês aqui, literalmente da porta da minha casa, sentada no jambeiro, que é a árvore que eu mais gosto do quintal. São 7 da manhã e esse é o barulho que eu escuto todos os dias quando eu acordo, desde que eu decidi fazer essa transição da cidade para uma cidade menor. Hoje eu moro em Paraty, entre o mar e a montanha. Tenho literalmente um rio no meu quintal, vocês podem ouvir esse barulhinho aí. Eu moro mais para a área rural de Paraty. E todo dia quando eu acordo e eu olho as montanhas que me cercam, eu tenho uma vista infinita para essas montanhas, para esse rio, para esse verde. Eu tenho a certeza de que os movimentos são muito importantes e a gente começa, inclusive, a conectar o corpo. Eu nunca acordava cedo. A gente começa a conectar o corpo no ritmo dessa natureza também. E acho que nada faz mais sentido nesses dias atuais. Tem gente que prefere areia, sol e mar. Tem gente que prefere o barulho das árvores, o friozinho das montanhas e o sossego do campo. E tem gente que prefere não precisar escolher só um dos dois. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do MOVE, o bate-papo sobre a vida em movimento. A cada episódio eu, Fábio Seixas, vou trazer pessoas, ideias e dados sobre o que move nosso corpo, mente e espírito. Nessa primeira temporada a gente conta histórias de pessoas que mudaram de vida durante a pandemia, de quem decidiu no meio do caos trocar de cidade, casa e estilo de vida. Nessa temporada de 6 episódios, vamos conversar com gente que entendeu que a verdadeira qualidade de vida estava em cuidar de si, seja fazendo exercícios físicos, se conectando com a natureza ou refletindo a própria existência. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto e toda a ideia por trás do MOVE, acesse move.co, move com H. Ou siga a gente no Instagram no @movebr, move com HBR. Se você gostou do Move e quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, move.co, e vai na aba Apoie. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. No episódio passado, a gente conversou com o Tom, que trocou São Paulo por um distrito com menos de 4.000 habitantes. Ele começou a alugar casas em volta da dele, e hoje em dia tem uma vila chamada Infinito. Se você ainda não escutou a história do Tom, não tem problema, você pode escutar esse aqui primeiro, mas cada episódio traz uma discussão que te fará pensar sobre o seu corpo, sua mente e seu espírito de diferentes formas. Também vale a pena você escutar a história da Tel, do primeiro episódio, e te convidamos, claro, a nos acompanhar por aqui e ouvir os próximos episódios. Hoje, a gente vai conversar com a Babi. Eu sou a Bárbara Bono, pode me chamar de Babi. Sou uma pessoa repleta de muitos movimentos aí ao longo da vida. Estou hoje morando em Paraty. Sou uma profissional de comunicação, trabalho com estratégia criativa e hoje, principalmente depois de ter saído do mundo corporativo aí há mais ou menos 1 ano e meio, com a minha consultoria e minha empresa voltada a projetos de educação, impacto e conteúdo, por meio do conteúdo, na verdade. Hoje estou em Paraty, para onde vou ainda não sei, para onde fizer sentido e para onde o movimento empurrar, principalmente nesse aspecto de estar, talvez, não digo só próximo da natureza fisicamente, mas com a natureza por perto, dentro da gente, do que é natural da gente. Acho que é para esse movimento aí, que é o movimento que eu tenho feito. Em menos de 3 minutos, você já ouviu a Babi falar a palavra movimento 5 vezes. E não é porque eu selecionei as falas específicas em que a Babi toca nesse assunto.
A verdade é que a Babi é mesmo uma pessoa marcada por movimentos, seja na vida pessoal, na profissional ou na própria relação dela com o seu interior. Mas esses movimentos que tanto marcam a vida da Babi nem sempre são 100% programados. Paraty é um exemplo disso. Eu mudei em junho, tá fazendo exatamente um ano. Dia 13 de junho. Na verdade, não foi uma mudança. O primeiro movimento não foi muito pensado. Eu preciso de um respiro e eu tô enlouquecendo. Eu digo que foi no primeiro auge da primeira temporada dessa eternentena que a gente está vivendo, que foi no ano passado. Foi um ímpeto assim que me deu de ver que eu estava definhando realmente dentro do apartamento. Naquela hora, era o corpo da Babi pedindo socorro. Tenho bronquite asmática, eu estava muito preocupada com tudo, então eu fiquei 3 meses sem realmente nem descer. Eu morava num prédio em São Paulo. Quando eu vi que eu estava me entorpecendo de comidas ruins, virando noite vidrada em série, filme, dando um jeito de me anestesiar. Eu lembro que teve uma noite que eu virei a noite, literalmente, assim, eu pedia um monte de coxinha, fiz um boteco em casa, cerveja, liguei para o botequim da esquina, pedi para entregar tudo, fiquei até 8 da manhã acordada. Quando eu vi o dia nascer, eu falei, não quero. Se a gente vai viver assim por mais sei lá quanto tempo, não está fazendo sentido nenhum para mim estar aqui desse jeito. Foi nesse momento que a Babi quebrou. Então eu adoeci, eu tive um burnout. Eu na época nem sabia o que era burnout, fui pesquisar sobre depois, não queria aceitar que isso estava realmente acontecendo comigo, porque acho que a gente passa por essa negação. Imagina, sempre aguentei tudo, sou super forte, não tem tempo ruim, não tem mimimi. E aí você se vê nessa situação e fala, opa, peraí, preciso voltar algumas casas aqui e prestar atenção nisso. Então, acho que o primeiro lugar que acabou sacudindo foi o corpo mesmo. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar, então, como é que eu posso... Aí é aquilo que a gente falou, né? Tá mais conectada com a minha natureza antes de qualquer coisa. E foi a hora de pensar em mais um movimento. E aí comecei a procurar qualquer outra cidade pequena, comecei procurando por São Paulo mesmo. Meu pai é do interior de São Paulo, minha família é do Rio de Janeiro. Eu já estava morando em São Paulo há 4 anos e comecei pesquisando por São Paulo, e depois eu lembrei que eu sempre amei muito Paraty. Paraty sempre fez parte da minha vida em momentos muito importantes. De casamento, de separação, de ano novo, tudo foi muito vivido e celebrado por aqui. Eu venho para cá desde adolescente, para essa região. E eu pensei, putz, é Paraty. Aí eu comecei a pesquisar, e falei, vou ficar um mês. E aí no primeiro mês eu resolvi ficar 2. No segundo eu resolvi entregar o apartamento em São Paulo. Aí voltei para São Paulo, nisso de entregar o apartamento, já voltei para cá, para a casa que eu tô hoje. E aí, um mês nessa casa, eu tinha feito um contrato de mais ou menos uns 3 meses. Eu falei, não é sobre mais um mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Eu vou renovar, vou ficar aqui pelo menos mais um ano. Nessa parte da conversa com a Babi, uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse que estava quase anestesiada, vivendo no automático, e teve um insight de que precisava mudar o estilo de vida. E eu quis entender quais eram essas sensações que ela tinha quando estava desconectada da própria vida. Eu acho que eu já vinha de uma rotina muito pesada de mundo corporativo, de trabalho, que eu já estava buscando uma transformação, assim, de vida que não fosse só sair de um lugar para outro lugar, mas alguma coisa que fosse mais estrutural, de estar em projetos, ou estar com pessoas, ou estar em lugares que tivessem mais a ver com a minha natureza, enquanto indivíduo, assim. Então eu tinha pedido demissão um mês antes da pandemia começar. E aí a pandemia começou, eu já estava tendo que lidar com tudo isso de transformação que esse movimento já iria me trazer, e de repente a pandemia. E quando eu vi, eu estava tendo quase que um burnout de mim mesma. Eu me afoguei em muitos projetos. Eu acho que num primeiro momento que a gente faz uma virada dessa, a gente vibra mais na escassez do que necessariamente olhar para o que está vindo. Então eu fiquei com muito medo. Então eu acho que esse medo me fez trabalhar muito e demais. Então acho que a minha fuga foi me entupir de projeto, até que eu vi que não estava dando. Então, assim, a minha vida era acordar, sentar no computador, comer em frente ao computador,
ficar no computador até sei lá que horas, dormir mal, né? Nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de cuidado comigo. E mais um dia, mais um dia. E aí chegava os finais de semana, era isso, a quarentena, em casa, e continuando ainda nas telas, e sem encontros e sem nada. E aí a fuga era comida, a fuga era bebida, e ficar vendo um filme atrás do outro, qualquer tipo de entretenimento que distraia. E eu falei, eu tô tendo um comportamento quase de uma pessoa adicta mesmo, né? Assim, eu tô tendo um comportamento de uma pessoa que tá tentando preencher aqui com outras drogas, eu diria, né? Não era mais o meu vício no trabalho, foi virando um vício doido, que eu não precisava, que eu tinha feito exatamente um movimento para não viver mais dessa forma. Um pouco antes da pandemia, a Babi tinha se demitido justamente por querer mudar o estilo de vida que ela estava levando. Mas os planos foram por água abaixo com a crise, e a nova rotina não só não era do jeito que ela esperava, como estava trazendo muito sofrimento. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então foi quando eu parei e pensei, não dá para ficar levando a vida desse jeito, né? Se a gente não tinha previsão, a gente ainda continua um pouco sem ter, mas de quando isso tudo ia acabar, não fazia nenhum sentido estar naquele movimento, que era um movimento exatamente contrário de tudo que eu tinha planejado para mim quando eu decidi sair da corporação, quando eu decidi criar uma nova forma de viver. E aí eu acho que a pandemia me assustou muito no primeiro trimestre dela. E eu comecei a tentar, para não lidar com ela, né, e tudo que ela trazia, me anestesiar de projeto, de coisas, e o meu pouco tempo livre que estava sobrando para mim era também de frente para a tela, era emendando uma série na outra, sentada no sofá, e não dá, né? Aí quando eu vi, a gente tá deprimindo, tá num contexto de vida que não faz o menor sentido. Além de movimento, a Babi também falou muito sobre outra palavra mágica, o sentido. O sentido de estar onde se está, de trabalhar onde se trabalha e de viver como se vive. E eu conversei com uma psicóloga para entender melhor essas questões. Afinal, o que é o sentido na vida de uma pessoa? E como ele está ligado a essas mudanças da Babi? A gente não define especificamente o que é sentido, mas se a gente for interpretar tudo que está por trás dessa palavra, né, o ser humano sempre se questionou, né, sobre o que eu vim fazer aqui, da onde eu vim e para onde eu vou. Essa voz é da psicóloga Paula Franciulli. Em algum momento da vida essas questões nos assolam, né, nos interpelam. E esse sentido, eu diria que seria um último nível de inquietação que o ser humano tem. Por quê? Né? Se a gente pensar que começa uma hierarquia de movimento, a pessoa ela é movida por impulsos, desejos, né? Desejos corpóreos, desejos assim até temporais, de coisas que eu quero viver o presente e me satisfazer. Então são os primeiros impulsos, desejos, e aí vai tendo uma hierarquia de valores. E a gente colocaria essa parte de sentido mais no topo, como ligado ao propósito de vida, né? Então, que é algo... muitas pessoas relacionam diretamente a questões espirituais, mas não necessariamente a uma religião, mas algo que eu vou deixar de duradouro nessa vida. A Paula tem uma especialização em antroposofia, um método filosófico que enxerga os seres humanos como uma tríplice de corpo, alma e espírito, em que tudo anda junto. Então, quando um está desalinhado, é difícil alinhar os outros. E o objetivo, no fim das contas, é encontrar o equilíbrio entre os três. Na antiga rotina da Babi, de trabalho excessivo, alimentação ruim, com sono desregulado e vida sedentária, nenhum desses pontos estava alinhado. E é aí que o corpo começa a mandar recados de que não está tudo bem. Segundo a Paula, são pontos de inquietação, como se acendesse uma luz amarela no nosso corpo. Esse ponto de inquietação, como ela explica, ainda tem muito a ver com o ambiente em que a pessoa está.
porque também toca uma visão antroposófica, né, de que o homem é um reflexo do macrocosmo. Tudo que está em nós, na nossa natureza interna, no nosso relógio biológico, no nosso funcionamento orgânico, ele nada mais é do que um reflexo do que opera no macro. Então tem a ver com como que o ser humano se relaciona com esse macro também, que existe dia, existe noite, existe ritmos, né? Ritmos semanais, mensais, anuais. Então nós precisamos estar o máximo assim que possível conectados com esses ritmos da natureza. Então esse alerta que ela sentiu, houve um descompasso nesses ritmos do microcosmo para o macrocosmo, que ocasiona muitos dos adoecimentos, das patologias. Às vezes é a nível físico, muitas vezes também pode ser psíquico, então às vezes começa pelo psíquico, vai para o físico e depende. Então afetou as forças vitais, afetam todo o metabolismo, então o ser humano ele se vê numa... É muito sutil, porque vai migrando para essa coisa de eu consigo trabalhar mais tantas horas, consegui fazer 9, consegui fazer 10, consegui fazer 11. E é quase que se aproximando mesmo de um ser autômato, de uma máquina. Quando nós percebemos que não somos essa máquina, nós adoecemos. Então, muitas vezes vem pela doença esse alerta. A maioria das características que a Paula citou como sinal amarelo, de que o corpo precisa de ajuda, estão relacionadas com o que a Babi falou lá no começo do episódio. O tal do burnout, um esgotamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do burnout é resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E os sintomas envolvem sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do trabalho, sentimentos de negativismo e redução da eficácia profissional. A Babi não foi a primeira nem a última pessoa a ter burnout. Na verdade, tem muita gente no mesmo barco. Uma pesquisa do International Stress Management Association mostrou que 72% dos brasileiros que trabalham têm alguma sequela de estresse. Dentre este grupo, 32% sofrem de burnout. Esses dados são assustadores por si só, mas vale lembrar que eles são de 2018, ou seja, antes da pandemia. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que sintomas de ansiedade e depressão afetam metade de quem trabalha em serviços essenciais durante a pandemia. E muitos deles relatam abuso de bebidas alcoólicas, mudanças nos hábitos do sono, uma história que não é tão diferente do que a Babi nos contou. A pessoa sente uma pergunta como dizendo, olha, não é isto que vai me realizar. Então é um senso de realização, que esse sentido ele vai buscar essa sensação de realização e de aspiração, que é um nível mais superior ainda. Quais são os motivos pelos quais eu estou nesta vida? Daí vem a necessidade de se mover. Acho que quando a gente faz um movimento para estar mais perto da natureza, e aí da nossa natureza também, né? Acho que o primeiro movimento foi esse. Parar, pensar, entender, isso não é meu, o que é meu. A Bárbara Bono, de volta. Ter vindo para Paraty ajudou a conseguir exatamente dar esse respiro, dar essa pausa, pensar. E quando a gente está vivendo por aqui, a vida pede um outro ritmo, né? A vida pede um outro ritmo, você começa de fato a ver que seu corpo está integrando com os movimentos da natureza. Eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo, eu passei a ter fome nos horários que é para ter fome, e a gente começa a estar completamente muito mais alinhado, né, com o que é nosso. E quando a gente está, eu acho que num ritmo de trabalho insano, um ritmo de trabalho que está todo mundo aí burnoutando, digamos assim, esse ritmo não é nosso, né? Esse ritmo definitivamente não é algo que o nosso corpo aguenta e que está acostumado. Você tem aí 1 ano que se mudou e na prática, o que você fez para se regenerar? Teve algum exercício, algum novo hábito? Começando pelo corpo, eu descobri, eu brinco que eu descobri a bicicleta do mar, que foi o caiaque. Então eu comecei a remar e me colocou no mar de um jeito diferente do que eu já vivia. Eu sempre amei o mar, mas nunca tive coragem de surfar, por exemplo. Nunca fui muito boa disso. Sempre adorei passear de barco, sempre adorei estar no mar, mas
o caiaque me fez conhecer um jeito de estar imersa nisso, então isso foi uma coisa muito legal que aconteceu. Que ao mesmo tempo me desafiou muito, porque não é um esporte fácil, eu sinto muitas dores no ombro, por exemplo, fico muito cansada, às vezes eu tô lá no meio e falo, por que eu tô fazendo isso? Como assim? E o caiaque, ele tem muita coisa da mente, né? Porque não é sobre a velocidade, não é sobre chegar, então você tem que ir ali naquela jornada e contemplando no seu tempo, do jeito que dá. Porque se você quiser ser rápido, se você quiser chegar logo, você não chega. Você estafa. Você não consegue concluir o percurso bem. Você vai ter dores, você talvez, enfim. E tem todas as condições adversas que às vezes entram, né? O vento, coisas acontecem, e que eu aprendi a trazer algumas filosofias do caiaque para minha vida, muito por conta disso. O mar às vezes está muito perfeito, mas na volta entrou um vento que bagunçou tudo, e é na volta que você está mais cansado, e é ali que você vai ter que se dedicar. E além do caiaque e a bicicleta, que foi uma coisa que voltou, eu comecei a pedalar. Comecei a pedalar fazendo umas trilhas, então eu comecei a associar o pedalar a conhecer lugares também por aqui. Então, acordar cedinho e pedalar, vou até uma cachoeira, volto, dá 9 e pouco, já estou sentada trabalhando, e isso faz toda a diferença no dia, né? Porque é um outro jeito de começar o dia, se dedicando um pouquinho mais para alguma coisa que faz sentir. A gente brinca com isso do fazer sentir e fazer sentido, mas é bem isso, não tem como. Eu falo que tá por aqui, a natureza naturalmente te arranca alguns sorrisos, assim, né? Então, sem você perceber, você tá sorrindo o tempo todo, com um pouco mais de facilidade, porque você vê em pequenas coisas a beleza de poder tá vivendo, né? Você vê. Parece bobo e até um pouco poético, mas eu acho que é muito sobre isso mesmo. Eu acho que a gente perdeu um pouco o lúdico das coisas, né? Eu acho que a gente foi vivendo de um jeito que a gente foi se afastando do lúdico, a gente foi se afastando da contemplação, a gente foi se afastando desse sentir, ou dessas pequenas lições mesmo de vida, de quando você está fazendo algum esporte, ou de quando você está se dedicando a alguma coisa mais pessoal. E eu acho que isso precisa ser recuperado com uma certa urgência, assim, porque isso é sobre a gente recuperar a gente mesmo, né? Lá atrás, você chegou a mencionar que não necessariamente é uma mudança física de uma cidade para outra, né? Eu, tendo esse seu exemplo de estar morando num paraíso e conseguindo trabalhar daqui, tendo vivido estafada num grande centro urbano, o que você diria para alguém que está nessa situação que você estava um ano atrás? Para quem está hoje no grande centro urbano, é pensar o que te agrega estar nesse lugar, e às vezes são pequenas modificações que dá para fazer. Será que morar numa casa de vila não pode ser mais interessante do que estar num apartamento que você não conhece nem seus vizinhos? Eu sempre morei em vila a minha vida inteira. Acho que isso é uma coisa boa de ser do subúrbio. A gente tem que estar sempre com a porta aberta. E aí, quando eu voltei para cá, eu voltei a estar numa vila. Então, no momento de pandemia, você ter pessoas por perto, isso foi a salvação. Eu ganhei um sobrinho que eu vi nascer aqui. E o meu sobrinho de verdade mesmo, afilhado, eu não conheço até hoje. Mas eu ganhei um sobrinho. Então, assim, eu tenho pessoas que eu consigo fazer uma comida no fim de semana e a gente almoça juntos. Você ter rede nesse sentido, nesse momento que está todo mundo tão isolado, para mim era uma coisa fundamental. Então eu comecei a colocar realmente no papel as coisas que são fundamentais, e o que eu poderia mudar e o que eu poderia abrir mão. Então eu acho que é fazer esse exercício, e de forma prática mesmo. Abrir Excel, pegar caderno. Primeiro assim, o que quer, e para esse querer, o que você está disposto a abrir mão e o que você está disposto a modificar, né? Não só na tua rotina, mas o que está ao seu alcance de modificar também. Converso com muitos amigos que falam, mas você só fez isso porque você pediu demissão. Ou, mas você só conseguiu fazer isso porque, sei lá, você tem um companheiro, se você estivesse sozinha, você não ia. Até isso eu já ouvi. Então tem sempre uma desculpa, né? E tem sempre um empecilho, parece, para a gente fazer esses movimentos. Quando, na verdade, quando a gente quer, a gente vai. Eu conheci muita gente aqui ao longo desse um ano. Tem uma rede de pessoas incríveis que, inclusive, as primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim foram mulheres que tinham vindo sozinhas e que, inclusive, tinham filhos pequenos e eram mães solo e estavam fazendo esse movimento.
que passa muito por repensar o que a gente precisa, o que você realmente precisa. E aí eu acho que é uma construção que esbarra no ego, né? Que a gente fica, às vezes, surfando uma egotrip de um trabalho ou de alguma coisa que a gente pensa que é nosso, mas aquilo não é, e você está fazendo aquilo para os outros, né? Mas você está imprimindo ali toda a sua energia vital, toda a tua mente, todo o teu espírito e todo o teu corpo numa coisa que não necessariamente está te dando esse retorno, mas aí você está trabalhado naquela egotrip do cargo ou de um salário que talvez você não... Para que você precisa de um determinado salário? Depende muito do modo de vida como você vive. Então, essa coisa toda vai retroalimentando uma roda que vai virando um moinho se a gente não presta atenção. No próximo episódio do podcast do Move, a gente vai conversar com o publicitário German Carmona. Ele se mudou de São Paulo para Salvador em janeiro de 2021 e de lá para cá vem se reconstruindo em diversos aspectos, enquanto profissional e principalmente enquanto ser humano. E é só o que você precisa saber por enquanto. Os detalhes ele mesmo vai contar na nossa próxima conversa. Se você gostou do Move e quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie. Não tem mistério. move.co e vai na aba Apoie. move.co. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. A apresentação é minha, Fábio Seixas, a produção e o roteiro são da Gabriela Vilela e a edição de som é de Renan Lima. Até mais!